versículo 1 e alguns outros versículos. Amém? Neemias 4, versículo 1, versículo 3 e versículo 6. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sanbalat que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Versículo 3 diz: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O 17 diz: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e na outra tinha azar. Amém? Podemos tomar assento, por gentileza, queridos, em nome de Jesus. Amados, hoje é o culto da família, denominado culto da família. Domingo passado, nós trabalhamos aqui acerca de crises existenciais no meio da família e que poderia ser superada pela palavra de Deus, ou pode ser superada pela palavra de Deus. Não existe outra fórmula que não seja a palavra de Deus. Os princípios da palavra é que pode fazer com que nós venhamos superar todos os males, conflitos existenciais na família. E hoje, queridos, eu quero também trabalhar a família. E eu quero falar sobre edificando os muros da nossa casa. Muro significa proteção. Ninguém edifica muro apenas para ter um muro ali por boniteza, apenas para ter um muro ali porque todas as casas têm. Todas as pessoas edificam o muro para quê? Para proteger a sua casa, para proteger a sua família. Muro tem um significado também de certeza. Aquelas cidades contadas, registradas na palavra de Deus, todas elas, os fundadores daquelas aldeias tinham a obrigação de levantar muros em redor da cidade. Para quê? Para aquela cidade não ser pega de surpresa. Então, aqueles muros serviam como defesa. Aqueles muros também serviam como resistência na época da guerra, queridos. Eles ficavam ou em cima ou atrás dos muros e guerreavam contra as outras potestades ou contra os outros soldados, vencendo a guerra por causa do muro resistente. Na nossa casa não é diferente, queridos. Nós somos chamados para edificarmos o muro da nossa casa. Nós somos colocados nesse mundo e Jesus nos salvou exatamente para isso. Para construirmos muros que venha defender, que venha resistir, que venha ser defesa para a nossa casa e para a nossa família. Eu quero falar aos irmãos acerca do que aconteceu com Neemias. Neemias era copeiro do rei. Antes de Neemias entrar no cenário de Israel, de Judá propriamente dito, Ciro, que era o persa que tinha conquistado a Babilônia, permitiu que 50 mil judeus voltassem a Jerusalém para reivindicar o templo e a cidade. Neemias agora toma conhecimento que aqueles irmãos que foram com Zorobabel, com Esdras, não estavam conseguindo edificar o templo nem tão pouco a cidade. E a Bíblia diz agora que Neemias encheu seu coração de desejo para voltar à sua pátria. Voltar àquela terra que os pais de Neemias dormiam. Neemias teve o desejo de voltar àquela cidade para edificar. E a Bíblia diz que certa feita, Neemias foi até o rei Artaxerxes,
muro de defesa para a nossa casa. Os nossos filhos estão sendo bombardeados por coisas que estão contrárias à palavra de Deus, meu querido. Na nossa casa entra coisas que nós pensamos ser inofensivas à educação dos nossos filhos. No nosso lar entra teorias que nós achamos que não tem nada a ver. Que pode, os nossos filhos podem sim estar com aquelas teorias vindo de fora. Os nossos filhos podem sim conviver com coisas da atualidade que é contrária à palavra de Deus, porque se nós formos contra esses princípios, nós estamos sendo antiquados. Nós estamos sendo crentes chatos, crentes arcaicos, crentes antigos. Mas eu quero dizer para você, irmão, no céu vai entrar crentes antigos, querido. No céu vai entrar crentes arcaicos. Crente que não entrega a sua fé, a sua identidade cristã por qualquer coisa, meu irmão. Crente que não entrega a sua vida a baboseira, entregue ao homem lá fora. Por quê? Porque nós olhamos os princípios da palavra, zelamos pelos princípios da palavra e vamos para o céu através dos princípios da palavra. Eu não abro mão dos princípios da palavra de Deus. E eu quero que você também não abra mão disso, irmão. Não abra mão disso. A Bíblia diz, queridos, que Neemias era um homem de confiança. Por quê? Porque o copeiro era aquele, irmão, que olhava inclusive aquilo que estava sendo entregue para o rei. Porque antigamente, queridos, os reis eram envenenados. Eram mortos envenenados. E o copeiro era um homem, um ofício de autoconfiança no rei. Por quê? Para o rei não ser envenenado. Então, Neemias olhava tudo isso. Neemias fiscalizava tudo isso, então ele era um homem de confiança com o rei. E a Bíblia diz que ele chegou com o coração triste, com o rosto desfigurado. Artaxerxes olha para ele e pergunta: por que tu estás assim? Eu sei que essa dor que está no teu coração não é uma dor rotineira, é uma dor diferente. Neemias diz: é porque eu sei que em Israel, na terra dos meus pais, os irmãos não estão conseguindo edificar o templo, nem tão pouco a cidade. E eu queria que você me ajudasse para que eu fosse até lá. Para que eu fosse reconstruir a cidade que eu morei, que os meus pais moraram. Porque a promessa, irmão, de Jeremias profetizando, era que eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico. Babilônia entrou na Síria em 612. Conquistou a Síria e no mesmo ano conquistou Jerusalém. Entrou em Judá. Levou de Judá, irmãos, os jovens serenos de lá. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram todos para a Babilônia. A segunda invasão, 597, foram 10 mil judeus de lá. E entre esses 10 mil judeus estava Jeremias, ou melhor dizer, que eu estava entre. 586 foi a última invasão, destruíram o templo, destruíram a cidade, derrubaram os muros. E agora Ciro permite que 50 mil judeus retornassem. Mas essa primeira remessa não estava dando conta de reedificar aqueles muros, nem a cidade, nem o templo. Neemias agora se propõe a voltar para Judá, a voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que Artaxerxes permite que ele vá. A Bíblia diz que ele, chegando em Jerusalém, pegou carta para passar todos aqueles rios, todas aquelas pátrias, até voltar a Jerusalém. E a Bíblia diz que ele, chegando lá, irmão, durante 3 dias, ele estava estudando o local, estudando o lugar, estudando a probabilidade de ele ficar os muros em primeiro lugar. Se os irmãos não estavam dando conta de construir a cidade em tão pouco tempo, ele imaginou: vou construir as muralhas, vou construir os muros. Para quê? Para proteção dos irmãos, para eles construírem dentro da cidade, de forma que eu vou tapar todas as brechas do muro. O que eu entendo disso, irmão? O que eu entendo? Eu entendo que Deus te escolheu, querido. Te escolheu como Neemias nessa atualidade, desse período, desse ano, dessa época, dessa geração sua, irmão. Te escolheu como Neemias para quê? Para tapar os buracos. Os buracos da onde, pastor? Os buracos que nós achamos que não tem nada a ver na nossa família, irmão. Os buracos que nós achamos que é inofensivo para a educação dos nossos filhos, como eu já falei antes.
nosso lar e nós dizemos, isso é da época, isso vem e passa. Irmão, aquilo que vem e aquilo que passa, nós sabemos naturalmente disso. Mas o que está entrando e o que está passando? Ou se não passa, é porque tem alguma coisa errada aí, irmão. O que está entrando dentro dos nossos lares, irmão? O que entra dentro da mente do seu filho, que seu filho está trazendo para dentro da sua casa, e você está vendo que está contra os princípios da palavra? Deus te levantou como Neemias para tampar os buracos, e você acha que esses buracos não tem nada a ver. Você acha que esses buracos não vai fazer problema nenhum, fazer destroço nenhum na sua família, porque você acha que é da época, porque você acha que não tem nada a ver. O que os seus filhos estão vendo hoje, irmão? O que os seus filhos estão lendo hoje? O que eles estão vendo na internet hoje, queridos? O que os nossos filhos, porque eu também tenho 2 filhos para me cuidar, para me educar, o que os meus filhos estão vendo? O que eles estão ouvindo, irmão? O que eles estão ouvindo? Pai que não vigia, trata de problema conjugal na frente dos filhos. Pais que não vigiam, traz problema de fora e aplica dentro de casa, quer descontar nos filhos, quer descontar no esposo, quer descontar na esposa, acha que vai resolver. O que está acontecendo, irmãos? Vamos tampar os buracos, queridos. Vamos construir um muro de defesa para a nossa família, para a nossa casa. Vamos construir um muro de defesa para a nossa vida, irmão. Para os nossos, porque é os nossos, queridos, que tem valor para nós. E é claro, quando nós dizemos, quando a palavra diz para nós amar o próximo como a nós mesmos, o mais próximo de você é a sua casa. O mais próximo de você é seus filhos, a sua esposa. E se você não consegue amar, a protegê-los, como é que você vai fazer com isso com os outros de fora? Se você não faz isso com o seu ente querido, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo dentro de casa, como é que você vai amar o lado de fora se você não ama o de dentro, irmão? Se você não constrói muros de defesa para os que estão dentro. A Bíblia fala, queridos, que quando Tobias e Sanballat tomaram conhecimento de que Neemias estava construindo, tapando primeiro os buracos e depois edificando, construindo novamente os muros que estavam caídos, a Bíblia diz que ele enfureceu muito, muito, muito. E a Bíblia diz que Tobias estava próximo a Sanballat. E Tobias jogou, disse um jargão, péssimo, ruim, para aquilo que Neemias estava fazendo. Ele disse, olha, esses judeus vão edificar os muros. Mas esses judeus não estão edificando os muros certos. Os muros que esses judeus estão edificando não podem, não tem poder para defesa. Esses muros eles estão edificando de forma errada. E eu até debocho disso, segundo Tobias. Se passar uma raposa lá, vai derrubar esse muro. Foi isso que Tobias falou, irmão. Quantas e quantas vezes nós somos taxados, queridos? De crentinho, de crente, de antiquado, de acaso, porque nós ensinamos os nossos filhos não pela ciência aí fora, não pelos livros didáticos aí fora, irmão. Nós prevalecemos, é claro, e damos ênfase a princípios da palavra de Deus. E é claro que a didática, é claro que a pedagogia, é claro que tudo isso é importante para a formação dos nossos filhos, mas mais importante do que isso é a palavra de Deus, meu irmão. Mais importante do que isso é a palavra, é os ensinamentos da palavra de Deus. É nossos filhos estarem patenteados através da palavra, edificados através da palavra, ensinados através da palavra. E poderemos ter até, irmão, motivo de escárnio por muitos. Poderemos ser zombados, motivo de zombaria por muitos. Mas Neemias fez algo muito importante na vida dele. Antes de edificar aqueles muros, ele edificou uma vida de oração. Antes dele trabalhar naqueles muros, ele edificou, irmão, uma vida de oração, de temor a Deus, de buscar a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer objetivo.
usando o profeta, irmão. Para Neemias acreditar que era Deus falando com ele. Usando o profeta, queridos, para dizer que era Deus falando com ele, mas ele entendeu que não era Deus. É por isso, queridos, que nós devemos estar com os nossos ouvidos afiados, com os nossos olhos límpidos, áureos, para nós enxergarmos o que realmente Deus tem como plano para nós. Não vai ser, irmão, meramente um profeta vindo descortinar para você, falar para você o que Deus quer para você, mas você, irmão, vai através do seu olhar, da sua visão, do seu coração, do sentimento da sua alma, dos seus ouvidos limpos para a palavra de Deus, enxergar qual é o plano que Deus tem para você e a sua família. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para você de plano, irmão? Deus tem planos lindos na sua vida, meu Deus. E nada será capaz de pará-lo diante de você. Nada será capaz de parar você diante de uma caminhada diante do Senhor Jesus Cristo. Setas virão de todos os lados, porque eu sei. Não sou diferente com nenhum. Mas eu quero dizer para você, Deus é contigo. Não te espante, não pare diante das adversidades. Não pare diante, irmão, das festas que vem contra você e a sua família. Não pare, irmão, contra as adversidades, contra o foco do inimigo que é destruir a tua casa, a tua família, o teu esposo, os teus filhos. Louve a Deus, porque através de você, que é o Neemias da autoridade, ele vai te usar para você construir muros de proteção para a sua casa, muros de proteção para a sua família. É você que Deus vai usar para isso, irmão. Você é o sustentáculo, você é o pilar que Deus vai usar dentro da sua família para a edificação da sua casa. A Bíblia diz, querido, que houve um desânimo geral. O medo tomou conta daquele povo. E Neemias, querido, era um homem preparado. Deus quer nos preparar. Deus quer nos preparar. Deus quer trabalhar a tua vida, o meu coração, o teu coração, o teu filho. Ele quer te preparar exatamente para isso. Para você, irmão, não ter. Não ter medo. Para você não sentir medo. Ele quer te preparar, assim como preparou Neemias. Antes de Neemias vir, ele se fundamentou em cima da oração. Antes de Neemias partir para aquela missão, ele sabia das adversidades. Ele sabia dos gigantes das tempestades, mas ele disse, eu sei que o Senhor irá comigo. E é por isso que ele foi. Eu quero que você levante o nome de Jesus no seu coração, diante da presença de Deus, a sua mente, diante da presença de Deus hoje, e diga para você mesmo que você é capaz de ir mais. Que você é capaz de ir mais à frente. O inimigo não vai te parar, irmão. O inimigo não vai te parar, crente. Você pode ir mais, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ir mais. Além do que o inimigo pretende para você. Você pode ir além, talvez, das suas forças. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então você acha que é fraco, mas Deus te construiu como forte. Como Neemias para ir mais à frente. Como Neemias para resistir. Você acha que não vai dar conta, você acha que a luta é grande, que a tempestade é grande, que as setas é grande. Eu te digo hoje, você é forte e você vai conseguir. Você é forte, você é maior. É o que está contigo do que quem está no mundo. Você vai conseguir. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Neemias, querido, resistiu a tudo isso. E a palavra de Deus diz, olha, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra, e na outra mão tinha a espada. Qual é a estratégia, queridos, que Deus vai te dar? Nunca pare de trabalhar pelo seu
Não desista dos seus. Deus te colocou como Neemias. Use as armas e estratégias que Deus te deu. Não desista. Construa muros de proteção para a sua família. Construa muros de proteção para a sua casa. E com uma mão nunca pare de trabalhar. A outra mão, irmão, carrega a espada. Carrega a espada com a outra mão. Aquele povo disse: nós vamos lá e vamos destruir. Nós vamos infiltrar no meio daqueles judeus e vamos matar todos eles. Neemias, querido, descobriu isso. Neemias ouviu a voz de Deus e entendeu que esse era o propósito de Sanbalate e de Tobias. Por que Deus usa Tobias e Sanbalate hoje, queridos? Por quê? Por que Deus permitiu Tobias e Sanbalate naquela época? Por quê, irmão? Por quê? Deus permitiu, irmão, simplesmente para Neemias não cair no comodismo. Para Neemias não achar que está tudo bem. E assim como os outros irmãos não conseguiram edificar o templo, não conseguiram edificar a cidade, possivelmente ele seria outro candidato a não conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Então Deus permitiu Tobias, Deus permitiu Sanbalate, Deus permitiu Gesem, Deus permitiu outros camaradas. Para quê? Para não deixar Neemias acomodado. Por que Deus usa hoje em dia Tobias e Sanbalate na tua vida? Para quê? Justamente para você, irmão, não ficar acomodado, queridos. Para você não ficar na zona de conforto, achando que tudo está bem, achando que tudo está bom, está normal, está maravilhoso, é mar de rosa. Pastor pergunta para você, você fala: pastor, 100% mar de rosa. Ô, irmão, eu queria que fosse assim, meu querido. Eu queria. Mas você esquece que toda rosa tem um espinho. Toda rosa tem um espinho. Não sei se você tira só a rosa. Mas a rosa, por si, ela não vai existir. Ela tem que ter um espinho. Ela tem que ter aquilo ali para a sustentação dela, para dar vida a ela. Deus usa hoje, queridos, para colocar nós no eixo, ó. Para colocar você, irmão, no eixo. Para você buscar, para você suplicar, para você se derreter diante de Deus, para você chorar na presença de Deus, para você se comover diante da palavra pregada, para você se comover diante do louvor dado a Deus. É para você entender, irmão, que Deus usa para você não ficar na zona de conforto, porque aqui não é o nosso descanso. Aqui não é o seu descanso. Enquanto estivermos aqui, queridos, nós iremos passar por tribulação, por aflição, por tudo isso. Mas Deus é maior na tua causa, irmão. Deus é maior na tua causa e na tua casa também. Deus é maior. Queridos, Neemias, ele venceu as zombarias e ameaças, tudo através da oração e da determinação. E muitas das vezes falta determinação no seu coração para você ir avante, para você ir à frente. Porque determinação nós conseguimos só através de oração. Só o crente que ora, irmão. O crente que tem uma vida de oração, ele é determinado a vencer, a passar por aquilo ali. Crente que não ora, ele não é determinado a vencer, a passar pela tribulação. Ele fracassa rapidinho. E não é um desejo que Deus tem para você nem para mim. Não é o desejo de Deus para a sua casa. O desejo para a sua casa é que Deus venha te levantar como Neemias, que ora e determina que será vencedor. Edifica, tapa os buracos do muro e edifica os muros que já estão baixos, para a proteção da família, para a proteção da casa. Neemias, querido, o uso da força e desânimo foi vencida pela oração e medidas também de segurança. Com uma mão trabalhava, com a outra segurava as armas. E ele disse aos irmãos: olha, queridos, vocês que trabalharam de dia, fiquem à noite lá como guarda. Quando o inimigo vier, vocês tocam buzina.
os irmãos da igreja para orar por você, orar pela sua causa também. Unirmos as forças em oração para vencer. A sua vitória, irmão, tem que ser a vitória da igreja. Nós não lutamos só. Nós não vencemos só. Nós precisamos dos irmãos, queridos. Uns dos outros, porque nós somos uma família de Cristo. Uma família por completo, meu irmão. E essa semana eu estava meditando, queridos. A Patrícia meditando, melhor dizendo. E ela falando, Ivan, o membro do nosso corpo fora do corpo não presta. E eu falei, nossa, um dedo fora da minha mão, que valerá um dedo fora da minha mão? O que tem valor? Uma orelha, a minha, fora da minha cabeça. Não tem nenhum valor. Então você, queridos, é membro de um corpo. E o corpo trabalha em conjunto para conseguir alguma coisa. Quando Neemias disse, olha, cada um corra para o mesmo lugar do toque para nós guerrear e ganhar a guerra, muitas das vezes, queridos, nós não conseguimos sozinhos, precisamos de ajuda dos irmãos. A sua vitória, irmão, não é uma vitória egoisticamente sua. Não é uma vitória egocêntrica, não. Vitória só torna vitória porque o time inteiro luta pelo mesmo objetivo. Para um, irmão, atacante fazer um gol lá na frente, é preciso o zagueiro trabalhar, é preciso o meio-campista trabalhar para a bola chegar no atacante e ele fazer o gol. Então é uma equipe. E a igreja, queridos, não é diferente. Nós somos uma equipe que precisamos nos unirmos para nós trabalharmos juntos e ganharmos a vitória juntos. Quando você chegar na frente e contar o testemunho de uma vitória que você ganhou, o nosso dever como corpo, irmão, é regozijar com você, é se alegrar pela sua vitória, é louvar a Deus, glorificar a Deus pela vitória que você alcançou. Então, queridos, vamos construir muros de proteção para a nossa família. Muros que venham proteger. Muros que sejam, queridos, verdadeiras fortalezas para a nossa defesa, para a nossa família, para os nossos filhos. Não vamos deixar setas, buraquinhos que nós achamos que não tem nada a ver, irmãos. Buraquinhos que entram, coisinhas que entram dentro da nossa casa, você e eu acho que não sirvo para ter os nossos filhos. E que poderá, queridos, ser um problema muito grande para depois, futuramente, você resolver. Vigie, vigie os seus filhos, vigie a sua casa, vigie. Edifique muros, seja sacerdote do seu lar, Neemias do seu lar, cuide, ore, segue, porque é você que tem que zelar, porque amanhã depois, o mundo não zela. O mundo não vai zelar. Pelo contrário, o mundo vai trabalhar para quebrar essa corrente de união, essa corrente de edificação, de educação cristã, que nós, como Neemias, devemos dar à nossa família. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, e vamos fazer uma oração. Oração pelo nosso lar, pela nossa casa. Eu não sei qual é o muro ou o buraco que você precisa tapar hoje. Eu não sei, irmão, que parte do mundo ele está caído e que você precisa edificar. Mas eu sei de uma coisa, irmão. Deus te levantou para você construir esses muros hoje. Senhor Deus e Pai, nós estamos em tua presença, Senhor, colocando, ó Deus, a nossa casa diante do Senhor. Deus, tu és aquele que vê o profundo e o escondido. Tu és aquele que penetra, meu Deus querido, dentro do nosso coração e sabe de todas as coisas. Então, Senhor Pai, de encontro a nossa casa e o nosso lar. Deus, vai nos dando força, como o Senhor deu a Neemias, meu Pai, para nós tapar os buracos, meu Deus, do muro, Senhor.